O que a revelação da morte e da ressurreição de Jesus, a ambição de 2 discípulos e a cura de 2 cegos têm em comum? É isso que nós vamos ver agora nesta live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio nela de capa a capa. E eu quero hoje ministrar à sua vida esta palavra poderosa. Nesta temporada das minhas lives, chamadas de Café com AP, nessa temporada chamada Jesus, onde nós estamos ministrando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Isso nos permite ter uma visão muito clara de como e em quanto tempo as coisas aconteceram. E então convido você agora a clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar o maior número de pessoas possíveis para participar dessa live aqui com a gente, né? Enquanto isso, você pode escrever aí o seu nome, né, a cidade onde você está assistindo a minha live. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal chegando, Deus abençoe. Sempre eu estou salvando a live, subindo ela para o YouTube depois, tá? Quero dar, antes de tudo, também alguns avisos aqui muito importantes. A partir de setembro, nós estamos separando as lives com convidados do Café com AP, para que o Café com AP fique caracterizado como essa live devocional, e os convidados então vão vir para um novo projeto chamado Pod Café, ok? E nesse projeto então nós já temos aí alguns convidados muito especiais que confirmaram a presença, né? Então fica aí para você, né, essa divisão aí entre a live do Café com AP, que tem acontecido todas as terças-feiras, das lives com os convidados, que passam então a se chamar Pod Café, nessa ideia do podcast, né? Só que online. Então é a definição aí de livecast, que são essas entrevistas, esses momentos aí com esses homens e mulheres de Deus, né? Glória a Deus. Então, a partir de setembro, nós teremos aí grandes convidados, pessoas muito queridas, homens e mulheres de Deus, para compartilhar com você essa realidade espiritual. Amém? Aleluia! Bem-vindo você que está chegando. Vamos nessa então, gente. Olha aí, ó, Emanuele, do interior pequenino de RJ, Cambuci, Deus abençoe, pessoal do Rio de Janeiro, né, pessoal de cada cidade, cada país que está aí participando. Vamos ter também convidados internacionais no Pod Café a partir de setembro. Então o Café com AP continua às terças-feiras e o Pod Café virá às sextas-feiras a partir de setembro. Amém? Vamos lá, cadê seu cafezinho? Meu cafezinho está aqui, né? E para quem não sabe, o Café com AP nasceu no final de 2016, onde eu associei 2 coisas que eu amo para criar um púlpito virtual em uma época onde tinha bem menos pessoas fazendo o que a gente faz hoje, né? Grande abraço para Brasília, Deus abençoe. E então ministramos a palavra de Deus, começando lá no Facebook, depois migramos para o Instagram, e aí foi só bênção. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, e nós vamos ver então, a partir do verso 17 até lá o verso 29 em diante, esses 3 pontos que eu falei aqui no começo. O que a revelação da morte e ressurreição de Cristo, a ambição de Tiago e João e a cura do cego Bartimeu têm em comum nessa palavra de hoje. Pai, fala conosco, que os teus anjos estejam à direita e à esquerda sobre nós, nos protegendo e nos cobrindo, visitando cada lar, cada carro, cada celular, cada computador ligado neste momento.
liberando os teus filhos para ouvirem a voz profética neste exato momento, seja ao vivo ou depois, quando essa live for transmitida. Toca em cada coração agora, derruba todo raciocínio e altivez que se levantam contra o teu conhecimento e libera a palavra de revelação, liberando ouvidos e as mentes, destruindo fortalezas, para que haja o entendimento claro da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha que coisa tremenda. Nós vimos na última live, né, ali a respeito, nos minutos finais, sobre a parábola dos trabalhadores, né, dos homens da vinha. E ela termina dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso aponta para algo tremendo, né? Nós, os gentios, que fomos os últimos a recebermos a palavra de Deus, vamos ser aí esses primeiros a provar de grandes coisas, né? Glória a Deus. Olha aí, ó, Flávio dizendo saudade, AP Rafael. Te esperamos aqui no Rio de Janeiro, Ministério Batista Betel, Apóstolo William. Ô, querido, um grande abraço, bom te ver aqui. Se Deus quiser, em breve. Amém? Oremos por isso aí. Grande abraço, Manuelita, Luz, Lins, também aí com a gente. Glória a Deus. Olha que interessante, Mateus 20, verso 17. Se alguém puder escrever aqui, escreva aí, por favor. Mateus 20, 17, diz assim: enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. O mesmo texto, ele se encontra lá em Marcos 10 e também em Lucas 18. E Lucas, ele traz um detalhe, né? O doutor Lucas. Grande abraço, pastora Fernanda, Deus abençoe, bom te ver aqui, minha amiga. Dr. Lucas, ele traz um detalhe, né? Como um bom médico, ele traz um detalhe. Ele diz assim: os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Você já recebeu uma revelação poderosa da qual você não teve o mínimo entendimento? Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque muitas revelações chegam para a gente quando o nosso entendimento não tem ainda visão, quando está oculto no nosso entendimento. Esse é o termo bíblico aqui, né? Quando o entendimento está oculto. Então é interessante, a gente percebe que podemos receber uma revelação sem receber o entendimento dela. Nós vemos isso aí nas histórias bíblicas, quando Deus se revelava a reis, dando sonhos, como o faraó. Eles receberam revelação, mas não tinham recebido entendimento. Aqui a primeira coisa que nós vemos é a importância de buscarmos, recebermos revelação, mas de compreendermos a revelação que estamos recebendo. Você tem compreendido as revelações que Deus tem te dado? Se é que você tem buscado isso, sabe? Cada vez mais eu chego a uma conclusão muito importante na minha vida ministerial e daqueles que seguem a palavra ministrada através da minha vida. Eu acredito que as revelações mais profundas e poderosas da parte de Deus servem para nos guiar e nos ajudar nas questões mais práticas da vida, por mais difíceis que elas sejam, e por mesmo que demoremos um pouco a realizar isso, a entender isso. Mas o fato é que não podemos negar que, a partir do momento que buscamos as revelações de Deus e as recebemos, nós vemos o cuidado de Deus de uma maneira especial. Deus tem um cuidado sobre aqueles que Ele ama, mas aqueles que o buscam estão pedindo algo que Deus vai dar. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então existem promessas
específicas para aqueles que têm uma fome e uma sede e buscam. Esse texto fala da espontaneidade de Jesus, que estava já aqui, já caminhando com seus discípulos há mais de 2 anos, e no ano 28, aqui depois de Cristo, né, ele chega para os seus discípulos que estão a caminho de Jerusalém, onde tudo ia se desenrolar até a sua morte. E ele chama os seus discípulos e diz abertamente: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser escarnecido, vai ser torturado, ele vai morrer e ele ao 3º dia vai ressuscitar. Para nós hoje que conhecemos a história, fica claro. Shalom, shalom Michael, shalom Juliana, Deus abençoe poderosamente. Agora, para eles estava oculto isso. Eles não entenderam isso. E aí surge uma discussão, um desejo entre eles, entre 2 desses discípulos, que gera uma indignação nos demais. Cronologicamente falando, logo após isso, nós vemos a mãe de Tiago e de João se aproximando de Jesus e fazendo um pedido. Qual mãe não quer ver o bem dos seus filhos? Mas mesmo uma mãe que na maioria das vezes tem esse amor incondicional, essa temperatura, né, mais quente, ela pode errar. Ela chega para Jesus e fala assim: eu quero que os meus queridinhos, eu quero que os meus filhos se sentem um à minha direita e outro à sua esquerda. Né? E Jesus chega para ela e diz assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem assim: podemos sim. Jesus falou: tá bom, vocês vão beber. Aqui Jesus provavelmente estava dizendo o seguinte: eu vou beber um cálice de morte, um cálice de perseguição, de crucificação, de tortura. E aí, vocês estão a fim de beber? Eles inocentemente dizem: tá bom. Eles dizem: tá bom, assim vai ser. E quando a gente vê o relato das mortes dos apóstolos, com exceção de João, todos morreram de forma trágica, de forma dura. E eles mesmos se orgulhavam disso. Por quê? Porque eles viram quanto Jesus sofreu e morreu por eles. Então, eles sentiam realmente um orgulho de poder entregar a própria vida por amor a Jesus. Por mais que aqui, nesse momento da resposta, talvez eles não tivessem plena noção disso. Mas Jesus traz aqui algo poderoso. Jesus, ele continua trazendo revelação. O que tem te atraído? Como você tem caminhado a sua vida cristã? Sabe, eu amo Jesus, eu entendi que Jesus é a porta, eu entendi o que a cruz nos faz, nos reconectando com o Pai, nos trazendo vida, né? Nos libertando do pecado, da morte. Mas a cruz, ela é um instrumento de passagem da morte para a vida. E aí, o que tem depois disso? É uma fonte inesgotável de riquezas celestiais, de coisas do céu para a terra. E muitos não querem e muitos dizem querer. Aqueles que não querem e aqueles que dizem querer, quando ouvem a gente falar de grandezas do reino de Deus, de revelações da palavra, que são demasiadamente grandes para isso, ou confrontadoras, o que eles fazem? Ah não, isso não é salvação, eu quero me deter no básico. É lógico. A salvação parte do princípio que você já entendeu, que você recebeu, que você se alegrou com ela, e que você quer caminhar mais profundamente nessa relação onde você descobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é você, onde você descobre mais a respeito da própria vida, dos seus ciclos, onde você descobre mais a respeito do mundo espiritual. E é isso que eu tenho percebido na minha vida ao longo dos anos e daqueles que me seguem. Fome e sede das coisas do céu. Que vida espiritual você tem vivido? Será que você tem se contentado com pouco? Será que você tem se contentado no raso?
Será que você tem se contentado apenas com coisas mínimas, quando na verdade Deus tem muito para nos dar? E isso está ao teu acesso através de Cristo. Jesus, ele não só revela aos seus discípulos algo que estava oculto para eles, que era a sua morte e ressurreição, e eles expressam aqui um sentimento de ambição e de ganância, uma disputa de poder e um posicionamento à direita e à esquerda de Jesus. E aí Jesus diz assim no verso de Mateus 20, 24. Né? Essa questão traz uma indignação no meio dos outros discípulos. E olha a revelação que Jesus traz. Ele diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que tipo de ministério você tem exercido ou que tipo de ministério você tem se submetido? A autoridade espiritual é uma realidade. Aqueles que se apoderam dela andam com autoridade nas regiões celestiais, são conhecidos lá e manifestam Deus aqui. Agora, de forma alguma, podemos ser manipulados ou manipularmos as pessoas, dominando sobre pessoas. Deus nos chama para dominar, como diz lá em Gênesis, sobre a terra, sobre a criação, sobre as circunstâncias. E muitas vezes vamos descobrir e exercer essa autoridade. Agora, se você tem dominado sobre pessoas, ou se você tem visto um domínio de pessoas sobre você, isso não é o ministério de Cristo. É importante reconhecermos voz de autoridade e nos submetermos a ela. Mas todo verdadeiro líder nos projeta, nunca dizendo: você vai voar o meu voo. Quem diz que você vai voar o meu voo está, em outras palavras, de maneira muito bonita, dizendo o seguinte: você não vai passar de mim, quando na verdade eu tenho outra coisa para te dizer. Eu quero ser trampolim na sua vida. Eu quero te projetar para lugares mais altos do que o meu. Eu quero te projetar para ambientes espirituais mais profundos do que o meu. Por quê? Porque quando você chegar lá, você vai me projetar para lugares maiores. É isso que eu chamo da unção do elástico. Então eu não quero que você voe o meu voo. Eu quero ser plataforma para você voar voos mais altos do que o meu. Horikandaraya Sudeka. Quando vocês aprenderem e fizerem assim, verão o meu amor por vós. Teko minabia Sudeka. Paraha Sudepepias Tumaham. Para que vejam então como eu opero através dos meus santos anjos no meio da minha santa igreja. É o que está dizendo o Senhor para você neste exato momento. Nós vemos a história de Elias e Eliseu. Em resumo, quando Elias diz para Eliseu: se você me ver subir, você vai receber o que você está pedindo, a unção dobrada. Você está disposto, disposta a ver o seu irmão subir? A ver o seu líder subir? A ver aquela pessoa que ministra sobre a tua vida? Te karala so te tachato retefopo. Farei mais ainda com aqueles que me amam e me honram na vida dos meus servos, os ungidos. E terei misericórdia daqueles que ainda não entendem, mas desejam conhecer, diz o Eterno. Aleluia. Grande abraço, meu amigo apóstolo Ricardo Ribeiro, um dos nossos convidados para o nosso novo projeto Pode Café. Então fiquem ligados aí, em breve vou anunciar. Hein? Uau, glória a Deus. Se você está chegando nessa live, a gente, de uma forma muito serena, mas muito séria, liberamos o Espírito Santo através dos dons. E todos aqueles que aqui entram percebem isso e praticam isso comigo.
por causa da unção que está aqui, Nehabia Sudeka. O Senhor diz que não é detida pela distância, mas manifesta através do tempo. Aleluia. Se você nem quer ver o sai, se você não é batizado com o Espírito Santo, levanta a tua mão na tua casa e diga: eu quero, Jesus, me batiza agora. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso, receba o renovo dos dons, se você há muito tempo não pratica. Se você não crê, mas deseja aprender, diga: Deus, me ajuda nos meus bloqueios, nas minhas dificuldades. Sabe, tem gente séria que vive isso e que conhece o mundo espiritual. Eu tenho pena de pessoas que nunca tiveram uma experiência espiritual e usam de uma autoridade que não conhecem para dizer que os dons não existem, para dizer que revelações não são dadas aos homens. Aleluia. Muitas águas, né, Maia? Manu Maia, isso aí. Aleluia. Vem chegando, você que está chegando aí, Deus tem um rio nessa live para manifestar unção na tua vida. Eu vejo o Senhor entregando interpretação de línguas para muitas pessoas, como chaves que vão abrir a sua mente, seu entendimento para as coisas espirituais. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando então de 3 pontos aqui da vida de Jesus. Quando ele prediz a sua morte, quando os discípulos Tiago e João, a pedido da sua mãe, desejam estar à direita e à esquerda de Jesus, Jesus traz uma revelação tremenda, dizendo o seguinte: olha só, o governo dos homens usa de manipulação e domínio sobre homens, mas com vocês não vai ser assim. Vai ser através do serviço de vocês, do ministério de vocês, através do serviço, que vocês serão autoridade, que vocês serão reconhecidos. E aí, nós chegamos então em Mateus 20, 29, onde nesse trajeto, né, do caminho de Jesus, ele sai de Jericó. Eles estão indo em direção a Jerusalém e uma multidão está seguindo Jesus. E Mateus descreve que 2 cegos estavam assentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha que coisa tremenda, o que essas 3 coisas têm em comum? Revelações profundas que ainda nos estão ocultas, nosso desejo equivocado de poder e a cegueira deste homem, destes 2 homens. Essas coisas têm um ponto em comum. Deus quer trazer visão para as revelações concedidas, para que a gente exerça o governo de maneira correta. O governo de Deus na terra de maneira correta. E aí nós chegamos no ponto onde a multidão está mandando esse cego se calar. Aqui é o que nós chamamos da voz da multidão. Nós somos bombardeados diariamente, dioturnamente, pela voz da multidão. O que a voz da multidão está gritando para você? Para de clamar pelo Messias. Para de buscar o Messias. Para de invocar o nome do Messias. Para de crer. Para de buscar coisas profundas. A voz da multidão quer te manter na cegueira e à beira do caminho. Tem pessoas, sabe que é estar à beira do caminho? É ver todo mundo passar. É ver as pessoas irem para os seus propósitos e você ficar ali sentado, cego, só recebendo a sujeira da estrada. Ficar à beira do caminho é ficar como um mendigo enquanto somos filhos. É comermos migalhas enquanto temos direito ao banquete. É comermos poeira enquanto Jesus quer lavar os nossos pés e ungir nossa cabeça.
Ficar à beira do caminho é ficar à mercê da boa vontade das pessoas, enquanto aquele que é o Todo-Poderoso, eternamente bom, tem tudo de bom para dar para os seus filhos. Ao ponto dele dizer, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais eu, Jesus teria la sudecam. O Senhor está dizendo, não teria eu misericórdia dos meus filhos e daqueles que eu amo? Nehabe sudecam. Farei muito mais por cada um de vocês. Uou. Sabe, a voz da multidão vai dizer para você, fica aí. O inimigo vem bater forte na gente. E quando ele bate forte, que a gente cai no chão, porque as lutas fazem isso com a gente. O diabo diz assim, fica aí, não levanta. Fica aí, não levanta, senão eu vou bater mais. Essa é a voz da multidão, dizendo para você, você caiu. Teu pecado é grande. Fica aí no chão, enquanto o Senhor está dizendo, o cair é do homem e o levantar é meu. Enquanto você caiu, o Senhor estende a mão e diz, vem. Harabassaias. Agora o caminho é esse, é reconhecer, dizer, Senhor, é verdade, caí, pequei, sou fraco, fui ferido, fui atingido, como um alvo, como um pássaro voando, que é acertado por um rifle. Toda vez que eu quero voar, eu me sinto atingido. Sedelecam. Conheço os teus passos, diz o Senhor. Na minha handa cai. Nada está escondido diante dos meus olhos. A voz da multidão quer dizer para você, continua aí. No lugar de mendigo. Continua aí. No lugar de esmola. Continua aí no lugar da sujeira. Não se levanta. Bem-vindo o profeta Renato, mais um dos nossos convidados no futuro aqui próximo. Pó de café. Sabe, é nessa hora que você tem que continuar clamando mais alto. É nessa hora que você sentir a oposição da voz de multidão, é que você tem que abrir a sua boca mais alto. Deixa eu te falar algo. Tem coisa que acabou mesmo. Tem tempo que acabou mesmo na minha vida e na tua vida. E ponto final. Mas sabe o que não acabou? Tudo que você recebeu do eterno. Sabe o que não acabou? Pode ter acabado um monte de coisa que Deus usou para te levar passo a passo até onde você chegou. Mas sabe o que não acabou? A revelação que Ele te deu, a comunhão que Ele te deu, a experiência com Ele, as revelações profundas que marcaram o teu espírito e te fortaleceram, te tornaram grande nas regiões celestiais, conhecido nas regiões celestiais. Sabe o que não acabou? Aquilo que é marcado no teu coração pelo Espírito de Deus. Essas marcas, se você não jogar fora e não esquecer, não podem ser apagadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu não posso pôr fogo no meu altar nem no teu. Mas sabe o que eu posso fazer? Eu posso colocar a oferta no altar, me apresentar constantemente. E Deus põe o fogo. Agora, manter o fogo aceso é função tua, é função minha. Como que a gente mantém o fogo aceso? Mantém oferta, mantém a vida no altar, mantém entrega. É dizer, continua aqui. As circunstâncias estão difíceis, os problemas são grandes, a vontade de parar e desistir é enorme. Mas eu continuo firme esperando, eu me apresento. Se apresentar não exige capacidade sua, exige rendição. Rendição nossa. Quem pode escrever aqui? Eu me rendo. Da voz de multidão fala alto, você tem que gritar mais alto. Meus ouvidos não estão tapados e surdos que não possam te ouvir. Nem as minhas mãos encolhidas que não possam te abençoar, diz o Senhor. Sairei ao vosso encontro, diz o Senhor. Aleluia. A multidão os repreendeu, fiquem quietos, mas eles gritavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles estavam reconhecendo o senhorio, o DNA, a origem do Messias.
Ontem eu botei um quadrinho de perguntas, né? Por que é importante conhecermos a Deus, e as respostas estão sendo maravilhosas. Porque quanto mais conhecemos a Deus, sabemos como adorar, conhecemos nossa identidade, por aí vai. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Sabe, é algo tremendo. Não sei se você já esteve em situações sobrenaturais onde a gente está clamando por socorro e muitas vezes a gente não sabe nem dar uma resposta. Se Jesus parar e falar assim: tá bom, beleza, parei, o que você quer que eu faça? Às vezes a gente olha e fala: tá, nem sei mais. Para com essa dor aqui, para com esse problema. E Jesus está ali, me diz qual é a solução. Me diz qual é a solução. O que você quer que eu faça? Jesus parou e perguntou: o que queres que eu lhes faça? Esses homens tinham claramente um motivo pelo qual eles ficaram à beira do caminho e a mendicância. Era a cegueira deles. Sabe, o que nos mantém em lugares de mendicância, à beira do caminho, é a nossa cegueira de entendimento quanto às revelações que Deus nos deu. E essa cegueira é que produz uma sequência de fatos. Produz a insegurança, o medo, produz uma série de coisas. Ele sabia identificar. Procure na sua dor agora um motivo real. Em meio a tantos sentimentos, em meio a tantas coisas, procure no meio da sua dor agora o motivo real. Aqueles homens entendiam: o motivo de tudo que a gente está vivendo é falta de visão. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão. Eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. É o que eu quero nessa manhã para mim. Sudekandemai, serihaladakuminabias. Serei compassivo com os que me buscam e me amam. Uau! Se eu distrarei colírio para os olhos. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, neste exato momento. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente recuperaram a visão. Essas três coisas, as revelações profundas que eles receberam a respeito da morte e ressurreição de Cristo, revelou a ambição equivocada por poder por parte dos seus discípulos, e isso gerou confusão entre eles, mas permitiu que Jesus dissesse coisas mais profundas, dizendo o seguinte: cabe ao meu Pai decidir, mas vocês, o governo de vocês, não será dominando uns sobre os outros, mas servindo uns aos outros. Por isso que eu costumo dizer que o nosso problema de hoje é o nosso ministério de amanhã. Por quê? Porque na luta que você está passando, você busca e recebe consolo, como nessa live. E esse consolo não só é para você, mas ele te dá autoridade para consolar a outros que estão passando pelo mesmo problema que o teu. Se você olhar para o lado, você vai ver pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós estamos enfrentando agora, seja qual for o teu problema. Então a melhor coisa que eu acho quando a gente está passando alguma luta, que a gente não entende qual é descobrir o motivo pelo qual a gente está passando por ela. E o principal motivo é porque Deus quer te consolar e te dar autoridade e te usar para abençoar e resgatar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. O caminho é o caminho do arrependimento, da humilhação, do reconhecimento diante de Deus. Deus, é verdade, eu falhei, eu pequei, eu sou pequeno, eu sou falho, mas me ajuda. Pai, eis-nos aqui neste exato momento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não queremos o governo humano, mas queremos usufruir da autoridade, do poder, do serviço no teu reino, uns para com os outros, para entendermos as profundidades da revelação, recebermos luz nos olhos do nosso entendimento,
da grandeza de tudo que o Senhor tem falado e daquilo que o Senhor ainda quer falar. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Restaura vidas e corações agora feridos através dessa palavra. Renova o ânimo, o desejo de te buscar e te encontrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Olha que tremendo, Ele nos iguala com os que se acham grandes nessa terra e não entendemos porque nos sentimos pequenos. É isso aí. Por isso que a Bíblia fala que Deus chama os pequenos para confundir os grandes, né? Aleluia, uau. Queridos, antes de você desligar essa live, fica aqui mais alguns minutinhos. Deixa eu te falar algumas coisas importantes, tá? Nós estamos na reta final, tá? A gente tem aí mais talvez um mês e meio dentro da temporada Jesus. E no meio disso tudo vai começar em setembro esse novo projeto que é o Pod Café, que é um bate-papo raiz, né, profundo sobre temas específicos com convidados especiais, deixando a live do Café com AP para os devocionais e o Pod Café para os convidados. Café com AP às terças-feiras e o Pod Café, esse livecast, né, esse podcast online com os convidados aí, onde a gente literalmente vai botar pó de café na boca e beber água quente, porque o negócio vai ser forte. Tá? Então, fica ligado nos meus avisos. Se você clicar no link da minha bio, você vai poder entrar no grupo do Telegram e ali receber minhas informações diretamente, sem depender do algoritmo. Tá? No link da minha bio também tem ali para você acesso a e-books e a muito mais. Então, assim que acabar a live, vai ali no link da minha bio e usufrui de tudo que está à sua disposição. Tem um e-book que você pode baixar gratuitamente com todos os links para as temporadas já feitas do Café com AP no Instagram. E então você vai ter acesso a esses vídeos. E o legal é que quando você baixa o e-book, ele vai ficar aí contigo e conforme eu vou subindo as lives, você nem vai precisar atualizar isso, ele vai estar ali e você vai ter acesso a tudo isso. Amém? Eu tenho vários projetos em andamento, mas ao longo desse semestre eu vou avisar para vocês, ok? Eu quero deixar aqui, como muitas pessoas me pedem realmente, meu Pix, que é meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Muitas pessoas oram por mim, muitas pessoas enviam sementes, independentemente do valor, porque confiam, acreditam no nosso ministério e desejam lançar suas sementes constantemente aqui. Então, semente não tem tamanho, tá? Semente é semente, é poderosa. Deus te abençoe na sua vida financeira. Obrigado pelas orações, pelas palavras, em nome de Jesus. Eu vou salvar essa live, ela vai estar aqui disponível para você no IGTV, mas também daqui a pouquinho ela vai estar ali no YouTube. A Juliana falando, seus discípulos indo visitar o apóstolo na Suíça, já pensou? Muito, muito, gente. Vamos fazer uma caravana, vem para cá e a gente fazer um tour da reforma aqui e poder realmente viver coisas tremendas, hein? Tá? Ó, entra, e quem não faz parte do Telegram, entra e já joga essa ideia lá, pra gente pensar nisso aí, vai ser tremendo, hein? Grande abraço para vocês, até terça-feira no Café com AP, fiquem na graça e na paz de Jesus, amém? Grande abraço, fica com Jesus.